Fala, Gil, boa tarde para você, boa tarde a todos. Jogar como mandante tem feito bem ao Vasco. Nos últimos 4 jogos em casa foram 4 vitórias. E a equipe tem sido bastante apoiada pela torcida nessas partidas. Hoje à noite não deve ser diferente. Todos os ingressos foram vendidos, cerca de 20 mil torcedores vão lotar São Januário. Em 17º lugar, com 26 pontos, o Vasco está na luta para sair da zona de rebaixamento e para enfrentar o São Paulo. Esse é o provável time com Léo Jardim no gol, Pumita, Maicon no lugar do Medel suspenso, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes ou Paier. E na frente ali, Gabriel Peck e Verratti, o artilheiro da equipe no Brasileirão com 7 gols. É isso, Gil. Essas foram as informações do Vasco, que enfrenta o São Paulo hoje à noite às 6h30. Até a próxima. São Paulo, o Vasco que vem daquela derrota dolorida também para o Santos, e é aquele momento em que precisa mostrar para o torcedor, olha, foi apenas um erro de percurso, até porque se não começar a fazer isso, nem mostrar isso, o negócio se complica, volta a se complicar. André Kfouri, você acredita que isso pode acontecer e que foi um erro de percurso? Eu não sei, acho que não dá para a gente saber, Marcela, se foi um erro de percurso. Eu acho que é a dificuldade do Campeonato Brasileiro e a dificuldade ainda maior nessa parte da tabela em que está todo mundo tentando ficar vivo para o ano que vem. E as coisas, às vezes, acontecem sem muita lógica, né? Havia lógica na recuperação do Vasco. A gente viu uma equipe jogando cada vez melhor, adquirindo personalidade, potencial de decisão, jogadores se destacando individualmente, chamando a responsabilidade, encorpando o time. A gente enxergava o Vasco no caminho. O Santos, a gente não via isso e, de repente, aconteceu um resultado como esse na rodada passada. E aí é o momento para o Vasco, o Santos precisa continuar nisso, é óbvio, mas para o Vasco é o momento da retomada, para que a confiança não sofra um abalo, a torcida continue fazendo parte do dia a dia e o Vasco continue conseguindo esses pontos que tomara o livrem do rebaixamento. Esse jogo com o São Paulo seria em Brasília, porque São Januário estava interditado, o Vasco não podia jogar no seu estádio. Agora é mais uma das voltas do Vasco a São Januário, porque a minha impressão é que isso vai se repetir na formação do ambiente, o torcedor enchendo o estádio, os jogadores satisfeitos por jogar ao lado dessa torcida tão apaixonada, e o Vasco não pode desperdiçar. O Vasco precisa vencer o São Paulo. Pois é, e o São Paulo tranquilo, leve depois do título da Copa do Brasil. Olha, Faz de Esportes, vamos falar agora do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet, depois de 25 rodadas. O que vive o futebol brasileiro. E nisso eu tô com os nossos comentaristas. O Ramon, pelo menos, me parece um cara, assim, equilibrado para fazer essa avaliação do Vasco nesse momento, Cícero. É verdade, Mário. O auge da empolgação do torcedor cruzmaltino, nessa sequência aí de vitórias, que tiraram o time do Z4, né, da zona de rebaixamento, foi a vitória diante do Fluminense, fazendo 4 gols num time que tem um setor defensivo muito bom, que é o time tricolor. Ali, com o torcedor lotando o estádio Newton Santos, o jogo não foi em São Januário, foi no Newton Santos, a torcida ficou muito empolgada e achou que dali para frente o Vasco ia brigar até por coisas maiores, né? Eu vi muito torcedor do Vasco dizendo, Sul-Americana é certa e se pegarmos uma sequência como está sendo essa, quem sabe até a Libertadores da América, né? Mas isso com um grande exagero, né? Também tem um outro destaque aí, nesse caso um destaque negativo, que o francês Paier chegou aí com muita expectativa de que poderia dar esse toque de classe ao Vasco, um jogador muito experiente, com muito nome na Europa, apesar de ser veterano, e ele não conseguiu jogar até agora, né? Não se firmou no time do Vasco, já ganhou a posição de titular, já perdeu. Quando se esperava que ele entrasse jogando contra o Santos, ficou no banco de reservas, entrou, não fez diferença. Então, realmente, o Paier foi um risco, né? Uma aposta que o Vasco fez e até agora não deu certo. O torcedor do Vasco, com essa derrota para o Santos, acha que os jogos em São Januário agora não há outra alternativa. 3 pontos até o final do campeonato, a começar pelo jogo contra o São Paulo, que vai ser um jogo duro, em São Januário, no próximo sábado. O Cícero falou do equilíbrio, você estava destacando também, né, Mari, do Ramon Dias, e o Marcelo Fernandes, agora efetivado, também teve muito equilíbrio, até para avaliar a confusão que o Soteldo armou, né, Breiler? Porque ele riscou um fósforo ali e está suspenso. O cara, ou no fim da partida, quer revidar, o jogo está definido, mas ali faltava um tempo inteiro de jogo.
Então o Soteldo cumpriu o objetivo dele, que era desestabilizar, e os jogadores do Vasco caíram na onda, sobretudo o Sebastião. Mas Dom, que eu quero te ouvir, porque assim, tem gente que reprova a atitude do Soteldo e tem gente que acha que faz parte. Depois eu e o Bruno a gente vai brigar aqui também, mas eu quero te ouvir antes. Eu sou do time que reprova a atitude do Soteldo. Eu sinceramente, não acho que isso pertence ao futebol, de verdade. Assim, eu entendo que nem lance como lambreta, pedalada. É recurso técnico, acho que é legal do jogo, mesmo que você vai pra cima do adversário, que ele possa ficar incomodado, não tem problema. Ali ele não tem finalidade técnica nenhuma. Ali é pra você tirar sarro do adversário que tá perdendo, porque ele não faria isso num 1-1. Ele não faria, porque não tem nenhuma finalidade aquele tipo de lance. Então, assim, eu discordo totalmente da ação do Soteldo, mas eu ainda acho que o erro maior no lance é do Sebastião Ferreira. Porque ainda que ele faz essa provocação, nada justifica o cara ir pra cima. Eu só discordo de um ponto que você colocou, é que o Soteldo, pra mim, ele não cumpriu o objetivo dele. Porque ele causou um problema enorme pro Santos. Porque a atitude dele amarelou ele, expulsou o Lucas Lima para um clássico contra o Palmeiras, os dois jogadores criativos. Eu entendo que ele causou o que ele queria na partida, mas pensando a longo prazo, foi muito pior o que ele fez. Então, assim, eu reprovo a atitude ali do Soteldo. Eu entendo que é uma forma de ver o futebol, é muito complexo você tentar analisar dentro da regra isso. Eu entendo que tem pontos de vista diferentes. Do meu ponto de vista, eu realmente não gosto, só que eu acho que o Sebastião Ferreira erra mais que o Soteldo. Ele reconhece que exagerou. Na hora ali, os jogadores do Vasco vão pra cima, ele já pede desculpas. Então, ele passou do ponto nesse aspecto. Soteldo, você tá falando? Sim, o Soteldo. Ele reconheceu no campo que eu achei passou do limite. Eu achei engraçado, eu vou usar esse termo, você vai me entender, tá, Breler? Engraçado que os dois lacradores aqui...